Olá, eu sou a Tabata Iori. Eu dei a oficina Expressão Corporal e Movimentos Circenses, onde é uma oficina que dialoga com algumas técnicas, né? Como a yoga, a dança, a capoeira e o circo. Basicamente era pra gente falar sobre posturas acrobáticas, né? E aí eu comecei falando sobre um processo de aquecimento, alongamento e de percepção dos encaixes do corpo e dos apoios, né? Como um pré-aquecimento para entrar nas acrobacias. Como foi uma oficina que foi planejada presencialmente, né? Teve essa adaptação, então essa parte de posturas acrobáticas, que era um trabalho coletivo, ele foi feito no segundo momento mais com imagens e com uma discussão. Eu comecei falando da respiração e mostrando um exercício do yoga, né, para limpar as vias nasais, né, e poder igualar a entrada de ar entre as narinas. E a gente conversou também um pouco sobre o quanto a respiração, né, ter uma respiração saudável é uma ferramenta muito potente para a gente poder suportar a dor, né? E conseguir resistir, né? Nas posturas, nos movimentos, né? Ajudando a gente com a força corporal. Então, o primeiro exercício que eu passei foi esse, em que a gente inspirava pela narina direita e expirava pela esquerda. Ia trocando. Nesse primeiro exercício era de uma forma profunda e suave, né? E o segundo exercício foi de uma forma profunda, só que a gente, na expiração a gente coloca um pouquinho mais de força, né? Realmente para limpar. A gente fez isso algumas vezes, né? E a gente também conversou um pouco sobre isso, a gente ficou alguns minutos nisso, né? Tirando dúvida quantas vezes poderia ser feito, né? Eu falei que ia de cada um, né? Tomando cuidado, porque muitas vezes quando a gente oxigena o cérebro assim, pode dar alguma tontura, né? Enfim, só a gente tomar cuidado com o processo pessoal, né? Falei também um pouco do quanto a aromaterapia pode nos ajudar, né? Mostrei esse óleo essencial de hortelã-pimenta, que pode aprofundar esse processo de limpeza nasal, né? E ajudar em algumas doenças respiratórias, como a rinite, a sinusite, né? A bronquite. E se você faz isso diariamente, né? Todos os dias, com certeza você tem resultados muito satisfatórios em relação, né, a essas doenças respiratórias. A gente conversou muito também sobre a questão dessa não dissociação, né, entre o trabalho artístico, né, de disciplina, de cuidado com o próprio corpo e a própria saúde, né, o quanto é legal a gente juntar essas coisas, né. Depois desse processo de respiração, a gente começou um alongamento crescente, né? A gente foi crescendo o alongamento e o aquecimento. Aí a gente começou com uma massagem nos pés, né? Com os dedões, e a gente foi apalpando, né, os nossos pés e dessa forma a gente foi mapeando, identificando se tinha algum ponto com dor, né? Conversamos sobre a reflexologia podal, que é uma terapia que acredita que, né, a gente tem no pé todos os pontos dos nossos órgãos, do nosso corpo, né? Então é possível identificar, se a gente tiver com alguma dor, identificar algum órgão, alguma parte do corpo que está aí em desequilíbrio, né? E é possível achar esse mapa, né, do pé no Google, né, na internet, muito facilmente. Então a gente começou pelo pé, aí a gente foi, né,
devagarinho aí acordando o corpo, dando umas batidinhas. Então, a gente desceu, fizemos no outro pé também a mesma coisa. Alongando. Até subir aqui, né? No tórax, nos ombros, nos braços, nas mãos, pescoço, cabeça e o rosto, né? Falamos também o quanto essa prática ajuda o processo de regeneração das nossas células, né? Que é o processo que a gente faz diariamente. E aí depois disso a gente começou a falar um pouco sobre os encaixes do corpo, né? Que a gente tem uma estrutura óssea e muscular que quando a gente tonifica, né, essa estrutura, ela pode possibilitar diversas coisas, né? Nosso corpo ele pode nos dar diversas ferramentas, né? Quando a gente tonifica essas estruturas, né? E aí a gente conversou bastante sobre a canoinha, que é um exercício do círculo, de fortalecimento abdominal e das costas também, que é uma posição, uma postura, né? Que pode ser também colocada em movimento quando a gente coloca em abdominais e tal, que é uma estrutura muito principal para a gente poder fazer outras coisas, né? Outras acrobacias, né? Seja ela individual ou coletivas ou em dupla. E aí passamos sobre a canoinha, né? E falamos desse encaixe que a canoinha dá, né? Das costelas e do quadril, né? E aí a gente também conversou, alguns participantes experimentaram essa postura da canoinha. Passei uma imagem também da estrutura óssea para a gente entender aonde que estava a nossa costela aqui, né, no nosso corpo, aonde que ela fica, né, essa abertura e fechamento da costela quando a gente faz a postura da canoinha. E também uma imagem dos músculos abdominais, né? Porque quando a gente vê, né, consegue visualizar ali o que a gente está fazendo, com certeza auxilia no processo da expressividade corporal. E aí a gente experimentou também alguns apoios, né, que a canoinha pode trazer, né, esses apoios. Brincamos com isso. Isso. Mostrei também para eles um aquecimento de coluna, né? Isso até um pouquinho antes da gente chegar na canoinha, que era esse aquecimento aqui, né? Eu só acabei mostrando, eles não fizeram comigo, né? Porque não dava muito tempo. Mas é um exercício de coluna. Né? Essa aqui é a prancha. Isso. Aí falamos um pouco também do músculo que se chama romboide, que é um músculo que está aqui nas nossas costas, que nos sustenta e nos ajuda, né, nesse processo da canoinha. Aí mostrei também uma imagem, né, do romboide, dos músculos das costas, para a gente poder visualizar melhor. Passei um exercício de fortalecimento do romboide, então, né, que é um exercício muito simples, né, que é assim.
né? E isso foi todo a primeira hora, mais ou menos, 1h10 da oficina. Tirei algumas dúvidas que eles tiveram, né? Em relação aos exercícios. Fiquei de passar um material também, né, que eu tenho disponível para eles poderem ter em casa, poderem treinar em casa. E no segundo momento eu mostrei um material que tem muitas imagens de posturas acrobáticas coletivas, né, desde dupla até trio, com 4, 5, 6 até 8 pessoas, 8 ou 9 pessoas. É um PDF até extenso, em que a gente viu, né, essas imagens e conversamos onde que estavam esses apoios e esses encaixes corporais, né? E foi muito legal porque depois até surgiram, né, eles falaram, se identificaram, né, conseguiram ver algumas coisas, né, que eles veem em filmes, né, enfim, fizeram as ligações deles, né, com esse trabalho das posturas acrobáticas. E, inclusive, a gente até chegou a falar sobre alimentação, né? No final da oficina, a gente conversou sobre a importância de uma boa alimentação, né? De acompanhar uma alimentação saudável junto com esse processo de disciplina corporal, né? Que o Giovanni comentou que ele estava tendo um processo de refluxo, né? E o quanto... o que ele poderia fazer em relação a isso, né? E aí a gente compartilhou também experiências, né? Falando do quanto esse processo que a gente se coloca, né? De movimento corporal diário, ele nos traz muitas reflexões. E o quanto o corpo nos dá muitas respostas para isso, né? Então, assim, é um processo de análise mesmo pessoal, né? De identificação, de perceber o que está me fazendo mal ali, tirar certos alimentos que eu acho que possam me fazer mal. A gente falou sobre alguns alimentos saudáveis, né, para o corpo, a aveia, o inhame, o limão, o gengibre, né? E de ter esse controle alimentar mesmo, né, para ter uma saúde melhor, né, para a gente poder fazer esses exercícios com mais qualidade também. E falamos inclusive sobre o quanto essas acrobacias, né, esses movimentos acrobáticos, que aí eu também passei um exercício da queda de rim e da parada de cabeça, falando um pouco também sobre educativo, né, e o quanto esses exercícios, como eles lidam com o risco, que é esse lugar do risco e do desafio, que a gente pode entender como um lugar muito potente para a presença cênica, né? Que se eu me coloco em desafio e em risco ali diariamente para eu poder ter uma evolução ali corporal, né? Poder desenvolver melhor aquelas acrobacias, entender melhor o meu corpo, isso faz com que eu treine, né, diariamente a minha presença. Então, quando eu chegar no palco, quando eu chegar na cena, que seja, eu já vou ter isso muito, muito mais ativado, porque eu treinei isso durante, né, cotidianamente. E aí a gente ainda falando dos encaixes, né, eu mostrei essa posição da queda de rim, que é muito mais encaixe, né, do que força. Alguns deles também tentaram, né, a gente se viu fazendo. E a posição da parada de cabeça, que aí eu falei um pouco também do educativo, né? Da importância da distância aqui também do braço. E do educativo, né? Que a gente pode começar só apoiando aqui, né? E depois ir subindo. Sempre respirando.
E como tudo foi uma introdução, né, básica mesmo de tudo isso, fiquei também de partilhar com eles um material, né, mais aprofundado sobre isso, passar melhor sobre esses educativos todos, né? E foi isso. Agradeço.